Ok. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, tá certo? Esse mês de novembro, quando começou, eu mandei uma mensagem para a Thalita. Thalita, é esse ano que a sua mãe faz 80 anos, Thalita. Não é? Eu falei, nossa, Thalita, 80 anos da Neide. E, é, e aí eu falei, eu vou fazer um curso sobre autismo só com os Floretes Saint-Germain. Mas aí, como tinha vários eventos de Saint-Germain também, né? Valdemar vai dar curso, começa o curso amanhã, teve o lançamento do produto. Aí eu falei, não, eu vou mudar, né? Para fazer uma live só gratuita, né? Para a gente homenagear a Neide em agradecimento, né? A todo o trabalho, né? Assim, essa coisa, porque, gente, a Ampara é um órgão pioneiro em todo o mundo, tá certo? A gente tem usos eventuais, né, de essências florais, alguns terapeutas já começando a usar lá fora, mas como instituição, né, aqui agora a gente já está com boa noite, doutora Daniele, né? Já Boa noite, Rosana. Desculpa o com atraso, é que eu estava tentando entrar, estava dando um probleminha, a menina me ajudou aqui, consegui chegar agora. seja bem-vinda. Então, graças a Deus, já estamos com núcleos e universidades também, né, já trabalhando em pesquisa em florais e autismo. E aí eu digo, né, que o Brasil vai ser o grande, eu digo assim, celeiro, né, mas assim, o grande pioneiro nessa vertente da terapia floral, né, para o público autista, né? Então, a gente sabe o quanto é difícil, né, a gente conseguir uma abertura para os florais, né, dentro desse lado da medicina convencional, né? Então, e a comunidade do autismo, infelizmente, é uma comunidade muito polarizada, né? Então, a gente tem que ter assim muito cuidado com tudo que fala, né? Porque só que tem uma coisa, nós entramos com Plutão em Aquário. O velho já acabou, é hora de vir o novo, certo? Então, esse aniversário da Neide, eu acho assim que ele marca o início de uma ação maior, gente, de uma ação maior em termos das novas gerações, tá certo? No sábado, aqui em São Paulo, teve um encontro nacional de educação inclusiva. Gente, foi assim, é desesperador ver assim, a situação da educação no Brasil e inclusão, né? O que as famílias passam, o que os professores passam, quer dizer, ninguém foi preparado para acolher essas gerações crescentes de autistas, né, em todo o mundo. Então, está todo mundo tentando sobreviver como pode. E aqui em São Paulo, gente, o índice de afastamento de professores por estresse laboral, são 112 professores afastados todos os dias. Thalita, eu lembrei muito, e eu falei, né, do nosso piloto na escola, em Curitiba, do uso dos florais em sala de aula, porque daqui a pouco a conversa lá era, daqui a pouco não tem mais professor que queira, né? E a família desesperada, é professor desesperado, é plano de saúde. Então, assim, nós estamos na hora de avançar, tá certo? E aí eu sou, assim, extremamente grata a vocês, dos Florais de São Germán, que nos apoiaram desde o início,
E esta mãe extraordinária aqui, visionária, que aceitou experimentar os florais e trazer os florais para Amparo. Então, Rose, minha querida Rosemary Penix, eu queria que você falasse, né? Por que a Ampara, né? Qual o objetivo da Amparo que te levou a montar uma ONG e também depois, né? Por que você resolveu experimentar os florais, tá certo? Tá bom, minha querida? Então, agora é com você, tá? Muito bem, boa noite a todos. Gratidão, Rosana, gratidão à nossa querida Thalita, né, que tem nos apoiado aí desde o início também. E parabéns para dona Neide, né, a senhora Neide, que Deus a abençoe, que é um tempo maravilhoso que ela se dispôs a nos mostrar o seu conhecimento, né? E isso é maravilhoso. Muito bem. Gratidão a todos, né, por esse momento, e eu gostaria de falar um pouquinho, então, por que que a Amparo existe. Muito bem, a Amparo existe por conta da minha filha Beatriz, hoje tem 26 anos, e na época em que eu tentei descobrir o que ela tinha, né? Porque ela, de repente, estava se desenvolvendo muito bem até 1 ano e 8 meses, e parou tudo, e mudou tudo, e não reagia a nada, e eu entrei em desespero, né, para ver o que estava acontecendo. E vai de médico em médico, e ninguém sabe, não, tá tudo bem, ela está se desenvolvendo, está crescendo, tá tudo bem. Eu falei, não, tá tudo bem, ela mudou completamente, alguma coisa aconteceu. E nessa luta aí foram quase 4 anos para que eu descobrisse que ela tinha autismo. E nesse meio tempo foi muito sofrimento, muito não, não, não. A gente só ouvia que não era nada, que não tinha nada, que era loucura da cabeça da mãe, né? E com isso eu fui percebendo que muitas outras mães também estavam na mesma angústia. E quando eu descobri o diagnóstico da minha filha, que fui para as terapias, a saga foi a mesma. Todos os terapeutas que eu encontrava diziam: "Olha, não sei lidar com a sua filha, não sei o que fazer." E eu falei: meu Deus, e agora? O que que eu faço? E nesse meio tempo eu encontrei uma profissional que falou para mim assim: olha, eu não sei, realmente eu não sei o que fazer com ela, mas sabendo que ela tem autismo, eu vou procurar saber, eu descobrir o que que ela, o que é isso e o que que eu posso fazer para ajudar. E então ela foi fazer um curso a respeito do autismo, começou a atender a Beatriz, e por conta disso, todas as mães que eu fui encontrando, eu fui trazendo para ela, porque as crianças que ela atendia na clínica antes de nós não queria contato com os nossos filhos, né? Porque eles gritavam muito, choravam muito, se jogavam pelo chão, e eles não queriam contato dos filhos deles com os nossos. E assim foi. Então, chegou um dia que o número aumentou demais e eu falei para ela, eu falei, e se a gente fundasse uma associação, você toparia atender lá para ajudar essas mães? Ela falou assim, sim, eu topo. Falei, então vamos lá. E aí, em 2006, nós fundamos a Ampara, já faz 18 anos aí de caminhada, nessa luta, tentando apoiar exatamente aquelas pessoas que não têm plano de saúde, que não pode pagar particular, que precisa realmente de ajuda. E a gente também precisa de ajuda para ajudar essas pessoas, né? A nossa luta é essa. E com os florais, a Beatriz ela não dormia bem, ela sempre teve, desde o primeiro medicamento, ela tinha efeito rebote. Ela tomava uma semana o remédio e virava. Fazia tudo o contrário. E a gente tentou de todas as maneiras inúmeras medicações para ver o que podia ajudar, porque ela era muito agitada, muito nervosa e não dormia bem. Ela dormia um sono muito agitado, se debatendo. E eu conheci então o meu amigo Newton Salvador, que na época ele tinha um filho já com 40 anos, né? E ele falou assim: Rose, meu filho toma florais. E isso mudou a vida dele e mudou a nossa também, porque nós também fazemos uso.
Falei, ah, não, isso aí já chega, eu já entrei em alguns barcos furados, eu não quero saber disso. E ele insistia, mas faz isso, você vai ver que vai melhorar, ela vai dar uma acalmada. Eu falei, vou pensar no caso. E foi passando o tempo, e um belo de um dia, na Assembleia Legislativa, estávamos numa audiência pública, né? E eis que a Rosana Souto aparece e vem falar comigo a respeito dos florais. Eu falei, ah, não é possível. Mais uma para me encher a cabeça com florais. Falei, tá bom, vamos ver então. Não te garanto, não te prometo, mas vamos fazer o seguinte: eu vou testar o primeiro em mim e na minha filha. Se funcionar, então eu passo para as mães da Ampara. Então, assim, um mês depois, a Beatriz dormia. Simplesmente ela dormia e ninguém ouvia nem o respiro dela. Às vezes eu chegava até a ver se ela estava respirando, porque a gente não dormia com ela o tempo todo se debatendo, se descobrindo, jogando coberta no chão. Então, e no frio de Curitiba, né? Então, eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo, né? Aí eu me dei por conta que era depois dos florais que ela se acalmou e começou a dormir. E nós também, porque a gente tinha um sono muito agitado. Ela dormia por períodos, era na noite, às vezes 2 horas na noite, às vezes era das 8 às 10, das 10, ela fazia um ciclo assim, das 8 às 10, no outro dia das 10 às meia-noite, da meia-noite às 2, das 2 às 4, das 4 às 6. Era assim, era o sono dela era esse, e a gente estava feito zumbi, né? E a partir do floral, graças a Deus, assim, ela começou a dormir e eu também dormi porque eu estava assim, estafada, cheguei até a infartar, né? Tanto estresse, tanto nervoso, mas Deus teve misericórdia e me deixou mais um pouco aqui, né, para continuar essa missão. Então é isso a nossa história. E aí eu coloquei na Ampara e as mães começaram a fazer uso, e aí temos muitos relatos de muitas coisas, porque independente de qualquer medicação que a criança toma, eles fazem uso do floral e isso harmoniza, né? Harmoniza todo o ser da criança e das mães também. Quando se faz o uso corretamente, é claro, né? Então, é uma coisa que a gente costuma dizer assim: se você faz uso corretamente, a coisa funciona. Não adianta usar hoje, daqui um mês de novo e deixar largar a mão. Tem que fazer um uso contínuo para que a coisa funcione. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer, assim, de coração imenso. Olha aqui, ó, a minha tagarela. Ela está avisando aqui para vocês que está aqui na ativa. Então, é isso, gente. Eu só tenho gratidão a todos vocês que entraram nessa caminhada aí junto comigo e com a Ampara, e vamos em frente, que tem tudo para ir para as cabeças, como diz a história, né? É da Ampara para o mundo, como Não diz a tá. Rosana Souto. Já está, né, Rose? Porque cada vez que eu dou curso, cada vez, né, que eu me apresento, é a Ampara, né? É a Ampara, eu digo assim, é o corpo da experiência ali, né? Porque Uhum. eu comecei há quase 20 anos com autista adulto, né? Mas depois fui para a carreira e dando curso, e aí quando veio essa solicitação, né? Porque quando eu fechei a vida em Campinas e passei aí fazer temporadas no exterior, ensinar e tal, é, eu passei a falar no blog, né? E aí a demanda começou a vir, a vir, a vir. Chegou em 2017, cada vez que eu abria o meu e-mail, tinha tanto pedido de mães desesperados, porque liam as peças no blog. E, gente, assim, meu blog começou em 2011, certo? Mas para a gente ver como que esse movimento do autismo, a incidência do autismo está vindo aí de forma galopante, né? Não é assim, não está crescendo, não está crescendo. Sim, está crescendo, sim, né? Sim, está crescendo, né? Então,
É assim, é muito, muito gratificante ver a Rose falar, né? Porque é isso que a gente quer para o futuro, né? Que, que mais famílias tenham qualidade de vida e que seus filhos, né, ou seus próprios, as próprias pessoas autistas possam se desenvolver mais, né? Então, vou chamar a Gi, só para vocês conhecerem a Ampara, né? A Gi preparou um videozinho de apresentação da Ampara para vocês conhecerem fisicamente, tá? Oi, gente. Então, Gi, agora é com você. Isso. Rose, vou mostrar aquele videozinho que nós fizemos da Ampara para eles conhecerem o teu espaço, tá? Vamos lá. Que ótimo. Tá legal para vocês? Estão vendo a tela? Então vamos lá. Localizada no bairro São Francisco, em Curitiba, a Ampara é uma instituição com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes com transtornos do espectro do autismo, com atendimento de fonoaudiologia, pedagogia, psicologia, terapia ocupacional, musicoterapia, terapia floral, entre outros. Além de contar com a brinquedoteca, auxiliando ainda mais nesse desenvolvimento. O espaço para a terapia familiar está focado no TEA, compreensão, comunicação e conexão. E aqui não para, é claro que as crianças se desenvolvem brincando e se divertindo neste agradável espaço Kids ao ar livre. As famílias também recebem apoio no cuidado e no fortalecimento de vínculos, convivências, palestras, assistência e orientação. E olha que interessante, a Amparo inaugurou a sua loja com produtos personalizados, perfeitos para presentes e brindes corporativos. Não é incrível o trabalho da Ampara? Quer saber como utilizar esses serviços ou apoiar essa instituição? Fale com a Ampara. É isso, gente. Eu Essa minha parceira, né? E parceira da Amparo, e tem a Priscila também, por trás Sim. disso. A Pri tá aí, Foi ela a que faz Pri esses vídeos, me também, coloca de lá. milagre, né? Então, olha, só temos que agradecer a vocês duas por estarem dando essa visibilidade para a Ampara também. A gente sabe que a instituição luta com muita dificuldade, o nosso público é um público de baixa renda, né? Então, a Ampara tem a questão do apadrinhamento, né? Das terapias, porque, por exemplo, a terapia floral, ela é gratuita, tá certo? Mas depois da pandemia, a gente não tinha mais voluntário que quisesse trabalhar de graça, né? Então, a demanda do autismo está tão grande, gente, que você não consegue mais voluntários. Então, nós temos uma campanha de apadrinhamento, né, porque as crianças, como no vídeo mostra, recebem outras intervenções, né, as intervenções tradicionais do autismo. Nós temos uma fonoaudióloga que foi junto com a Rose, né, que é muito querida, né, então e aí, musicoterapeuta, psicóloga e pedagoga, né? Então, nós temos toda uma equipe e mais a terapia floral. Então, agora, quando as mães entram, elas já estão pedindo floral, gente, tá certo? Então, eu só tenho que agradecer a vocês duas, de você e Pri, que têm dado essa força, né, aí para a Ampara e para o serviço, tá? Muito obrigada. Bem, gente, então, lá vou eu, tá certo? Vamos começar a ver um pouco do que se passa em termos florais na Ampara, tá certo? Porque, assim, não é simples, não é simples, tá? Ah, deixa eu ver aqui que a coisa não fechou, deixa eu ver aqui, cadê a minha apresentação? Tá?
atrás, por enquanto aqui, porque assim, gente, quando eu comecei, quando a Rose aceitou, né, realmente, então a gente fala, né, que a terapia floral teve esse padrinho que hoje não está mais entre nós, que foi seu Milton Salvador, né, os dois, Rosemary e seu Milton, foram muito amigos em termos do ativismo pela causa do autismo, né, em Curitiba, e graças a Deus, seu Milton foi o nosso grande encorajador da terapia floral, tá? Mas, quando eu consegui, enfim, né, um público para experimentar as essências florais, né, eu falei assim, bom, eu vou tentar consolidar os dois sistemas. Por quê? Porque em 2017 eu já tinha uma carreira bem internacional e com cursos lá fora, né, até de Saint-Germain. Então, eu dei o primeiro curso de explorar de Saint-Germain na Inglaterra, em 2016. Tá? E nós temos, o autismo, ele está presente em todo mundo, em todo mundo. Então, nós temos que ter um sistema que esteja presente em todo mundo também, né? Para que, que as pessoas tenham meios de fazer. Então, eu falei com Thalita, eles apoiaram na questão dos florais de Saint-Germain, e eu trouxe o kit bar para Ampara, certo? Hoje a gente está com parceria com a farmácia Parense, então agora, a partir de agora, nós vamos ter a reposição do kit bar também, pela farmácia, que eu agradeço muito ao Wagner e à farmácia Parense, né? Então, nós trabalhamos com os dois sistemas florais, né? Um sistema floral brasileiro nosso, da Mata Atlântica, que eu digo assim, a pesquisa da Neide Margonari foi uma pesquisa extremamente visionária, né? Os florais de Saint-Germain têm uma penetração no mundo também muito grande. E se depender de mim, né, ainda vai muito mais, muito mais. Então, eu queria ter experiência com os dois sistemas, né? E desde que eu entrei, gente, no mundo do autismo, quando eu atendi o meu primeiro cliente autista, eu não sabia nada, sabe? É a mesma coisa de Rose falando, né, que os médicos não sabiam, ninguém sabia o que era, porque quando eu atendi o meu primeiro cliente, foi em 2005, tá certo? Era um adulto com 24 anos, né? Naquela época a gente não tinha nem o DSM-5, né? DSM-5 só veio em 2013. Então, a classificação dele, né, era um autismo clássico, e era um autismo clássico, que a gente diria um nível 3 severo. Né? Então, assim, não sabia nada, ele não tinha condições de ir para consulta, né? Então, não falava, não ficava comigo, né, assim, sozinho, então eu não sabia o que fazer. Então, eu passei a usar o pêndulo, né? A radiestesia, o pêndulo, a mãe dele vinha, ou vinha uma tia, a gente conversava e eu ia tentando me conectar com ele a partir da radiestesia. Fiz um curso depois, então ele que me levou a fazer isso, né? Porque eu queria ter mais ele na consulta, né? Então, a radiestesia me permitia acessar esse inconsciente dele na conversa. E aí foram vindo as essências, e eu fui aprendendo. E quando chegou a época, então, né? Porque eu tinha, até 2019, gente, eu tinha uma base no Brasil, tive uma base no Brasil. Depois do resto era assim, passava uma temporada na Inglaterra, dava curso em tudo quanto era lugar, que viaja, eu não passava 20 dias, né, em casa seguido. Então, eu falei, não, eu não consigo fazer mais um trabalho social que me requeira todos os dias, né? E aí pensei, eu falei, não, eu vou fazer o atendimento à distância também. Então, até hoje, eu faço
né, o atendimento para o público autista, né, usando, depois eu fiz curso de radiestesia e tal, usando a radiestesia, e com isso eu fui aprendendo a identificar, vamos dizer assim, o que está dentro desse ser. De que essa pessoa sofre, gente? Porque a partir da leitura, né, a gente sabe que toda pesquisa floral ela vem relacionando o ser humano e comportamento de planta, né? Então, quando sai uma flor, eu sei a dor daquele ser, porque eu, né, me especializei em tentar compreender a planta, né? Então, todo o estudo que eu faço de famílias botânicas, etc. e tal, serve para isso, para você saber o que se passa por dentro daquele ser. E a gente sabe que o autismo é uma deficiência, né? O povo fala que o autismo é uma deficiência invisível. Tanto é que a gente tem tantas situações desconfortáveis, né? De, ele não parece um autista, está fazendo aqui, aqui. Então, a gente, para lidar com o autista, nós precisamos adentrar esse território invisível, que é o território das nossas emoções. Nós precisamos aprender a traduzir os sintomas, né, as manifestações do autismo a partir das emoções. Então, com isso, eu uso a radiestesia para selecionar e para poder ensinar aos meus alunos também a reconhecer, tá certo? Então, hoje, para quem não sabe, a terapia floral já está incluída no SUS brasileiro, então a minha luta, que eu vivo perseguindo esses vereadores, Curitiba já não me aguenta mais, quando tem um vereador que, quando me vê, acho que ele sai correndo, né? Então, porque eu quero ambulatório para autista com terapia floral, pelo amor de Deus, né? Porque se você não tiver nada mais, mas se você tiver o floral, você acolhe as mães, você acolhe as famílias, você acolhe o público autista, trazendo mais qualidade de vida. Agora, nesse evento de São Paulo, eu levantei a mão para falar e era um psiquiatra de um CAPS aqui em São Paulo, e eu falei, não sei se o senhor sabe, mas eu tenho bons resultados com os florais. Aí ele falou, não, eu tenho clientes que tomam os medicamentos e florais. Eu falei, aleluia, aleluia. Aqui em São Paulo, tá certo? Aqui em São Paulo. Então, aqui em São Paulo, é, não que tenha no CAPS, mas esse psiquiatra tem pacientes que usam medicamentos, o próprio canabidiol também, tá certo? Então, voltando aos florais, né? Então, os florais eles já estão incluídos no SUS, eles não têm princípio químico ativo, fora o conservante, tá certo? Na Ampara, em função de Beatriz ter tanto efeito rebote com medicamentos, quando eu fui preparar pela primeira. Não podia dar errado, né, gente? Ela já tinha deixado a condição ali. Se desse certo, eu estava. Se não der... Então, eu fiquei com medo. Eu falei, não, vai ser na palma da mão, tá certo? Então, nada de ingestão oral. E aí, nós usamos, né? Grande parte do nosso público recebe os florais na palma das mãos em álcool em gel. Tá certo? E, para completar, né, hoje o Brasil está se tornando um celeiro da produção de evidências científicas das essências florais também, né? Então, nós temos várias universidades conduzindo pesquisas, né? Thalita mesmo participa de várias frentes, né? Então, a doutora Daniele, que está presente na Universidade da Paraíba também, né? E vários municípios, né? Nós temos, eu não sei se a Ana Cristina já chegou, mas também temos, também temos municípios já usando as essências florais e também na educação, como Mato Grosso do Sul,
né? Então, Recife, né? Pernambuco. Então, nós estamos nos espalhando com a bênção de Deus, tá certo? Para levar qualidade de vida e além, certo? Então, quem foi Dona Neide, né? Porque Dona Neide, gente, não nasceu sendo terapeuta floral, nem pesquisadora de florais, né? Eu também não nasci sendo terapeuta floral, não, né? Mas vamos falar da Dona Neide aqui. E Neide, gente, foi uma artista plástica premiadíssima, né? Expôs em bienais, todo um trabalho magnífico, tá certo? Viajava, e no início da década de 1990, a Neide fez um tratamento homeopático, aí começou a ter uns sonhos, umas visões, e teve um chamado de que ela, um dia, ela tomou essências florais, né, do Dr. Bach, ali naquela época. Eu e Neide participamos juntas de muitos, né? A década de 1990 aqui no Brasil, gente, foi o boom da terapia floral, foi o boom dos florais. Então, vieram muitos pesquisadores, foi uma fase que nós tínhamos muitos cursos. E quando Neide teve esse chamado para começar a preparar, né, as essências florais, ela mudou completamente, fez uma guinada de vida, se separou, passou a ter uma vida de muita disciplina para ter condições de fazer essa leitura da planta, né, em sintonia com a alma humana, e fazer a pesquisa dos florais de Saint-Germain. Por quê? Porque cada flor que vocês tomam, né, cada vidrinho que vocês vão ver, aquilo ali é uma virtude, é uma qualidade que vai ajudar a equilibrar alguma virtude nossa desequilibrada, né? Algum aspecto nosso, tá certo? Então, a Neide, até 2012, 2013, a Neide lançou o sistema em 96 e Neide viajava esse Brasil inteiro, em Portugal, dando cursos. Eu me tornei autorizada, né, para representante dos florais de Saint-Germain também, no final de 99 para 2000. Então, sediei em Campinas muitos seminários da Neide aqui, gente, eram sempre salas lotadas, né? Aqui no antigo Instituto Cosmo, a gente tinha um pé de incenso gigante, então, Neide, a gente saía, ela dava aula ali fora também, né? E depois, mais tarde, junto com Thalita, ela, Valdemar também, passei a desenvolver mais esse trabalho também, fizemos alguns módulos conexão juntos, né, com essa questão do estudo da planta. E os florais de Saint-Germain sempre foram grandes apoiadores dos trabalhos sociais aqui no Brasil, pesquisas, trabalhos sociais. Nessa revista especial de terapia floral, aqui a gente tem assim, uma série de exemplos, né, de trabalhos sociais no Brasil. Uma vez eu estava no exterior, estava na Bélgica, então nós íamos implantar um serviço social, né? Eu ia implantar junto com uma belga, né, um serviço social numa instituição de menores refugiados, tá certo? Então, tinha que preparar um manancial de coisa. Eu falei, Thalita, eu preciso do PDF da revista. Então, é uma correria, essas coisas todas, para mostrar, né, essas ações todas. Tem alguém com o microfone aberto, né? Então, essa revista de terapia floral, ela tem uma mostragem, e isso em 2007, né? Então sempre uma questão, os florais de Saint-Germain sempre foram muito generosos, né, com relação a isso, e nós estamos aqui, né, por causa disso. Então, a nossa parceria começou em agosto de 2017, como a dona Rose falou, né?
E aí, depois, mais tarde, Thalita foi a Curitiba e nos conheceu. E, inicialmente, gente, era eu que fazia tudo, né? Atendia o público autista e atendia as famílias também. E aqui eram as garrafinhas, né? As bisnaguinhas de álcool em gel, então, que nós fazíamos, tá? E aqui, então, Dona Neide, mais recente, né? De sexta-feira, de aniversário, né? Essa grande mulher, né? Que está deixando um legado maravilhoso, e os filhos, né? Thalita, Franco, Simone, Valdemar, que não está aqui, que é marido de Thalita, que faz um trabalho maravilhoso. Então, os filhos abraçaram esse legado e expandiram, né, os Florais de Saint-Germain também de uma forma muito bonita, tá certo? Então, gente, então, Neide aqui, né, o lançamento do sistema em 96, o sistema hoje está bem grande, já é um sistema grande, né? Nós temos 89 essências individuais, temos fórmulas compostas, temos kits especiais, né? E livros, né? Eu também tenho o meu livro, né? Dos florais, do uso dos florais na educação, né? Então, e os livros da Neide. Então, é um sistema muito bem ancorado, né? Com vários, né? Várias frentes no exterior também agora, né? Então, uma coisa que me encanta muito do sistema de Saint-Germain é que a gente que mora aqui, gente, no Brasil, a gente não valoriza, a gente não sabe o quanto isso é especial, tá certo? Por quê? Qual a principal característica, né? Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, gente, você tem uma grande variedade de seres vegetais, cada um podendo viver um ao lado do outro, tá certo? Sem abafar o outro. A Mata Atlântica é o exemplo de um bioma que tem a fraternidade, a diversidade junto, tá certo? Então, quando você prepara flores e florais deste bioma, né, isso já vem como se tivesse impresso naquela flor. A fraternidade, a diversidade, né? Todos juntos, mas cada um na sua individualidade. Então, os florais de Saint-Germain, eles se dirigem ao desenvolvimento dessa consciência de fraternidade, de respeito à diversidade, tá certo? Então, não poderia estar em lugar melhor, né, Rose? Né? Então, nós estamos na Ampara, e fico até emocionada, porque realmente, quando a gente olha, quando você está na praia, né? E até foi um comentário de uma pessoa que não está mais, né, Thalita? Porque foi aquele rapaz chileno, que era o representante, e que ele virou para mim e falou: Pero Rosana, é, crescem todos juntos. Eu falei: sim, elas crescem todas juntas, né? Porque quando a gente vai para um bioma europeu, a gente tem muitas vezes bosques de uma espécie só. Então, isso é separatividade, tá certo? Mas aqui no Brasil, na nossa Mata Atlântica, nós temos essa comunhão de seres, tá certo? Então, é isso que nós trabalhamos. Então, Neide preparou inicialmente a grande parte do sistema, é preparado em Ubatuba, depois algumas essências nas montanhas, Campos Jordão, depois ela comprou um sítio em Ibiúna, tem algumas essências feitas também na Europa, essências muito especiais que trabalham as mães, né? Então, a Bis de Lourdes, Olívia de Fátima, são carro-chefe do acolhimento das nossas mães, tá? Então, o aspecto, tanto Neide como Thalita são arquitetas, então, elas sempre tiveram a preocupação, o bom gosto
tudo muito organizado, tudo muito higienizado, tudo de acordo com as normas sanitárias no laboratório. Então, hoje, Florais de Saint-Germain é uma grande empresa, tá certo? Com distribuição para todo lugar, né? Então, muitos distribuidores, tá? Bem, e aí, quando eu entrei na Ampara, né, eu falei assim para mim, porque eu fui da Petrobras, né, gente? Eu trabalhei em centro de pesquisas, e já que eu tinha tido a oportunidade de fazer um trabalho social, eu falei, não, vamos fazer a coisa direito, porque eu preciso saber se isso dá resultado também, né? Então, desde o início, eu desenvolvi alguns questionários simples, gente, isso não é metodologia científica, isso não é uma questão rigorosa de metodologia científica, porque o nosso público é muito diverso, o nosso público tem uma rotatividade muito grande, agora está um pouco melhor, mas no início você começava o trabalho, de repente aquela família saía, não voltava no segundo semestre, tá certo? Então, tem uma série de desafios, né, ao longo do ano, ao longo do caminho, tá certo? Mas, inicialmente, eu desenvolvi esses questionários para poder rastrear e colher dados, aquilo que eu conseguia. E, de início, os questionários eram em papel, eu, às vezes, conseguia ir na Ampara de 15 dias, né, alternando os meus cursos, e então as mães preenchiam de próprio punho, e aí era um questionário de avaliação inicial e uma ficha de acompanhamento, tá certo? Aí eu digo que assim, a pandemia, por mais complicado que tenha sido para todos nós, me deu um grande presente. Por quê? Para facilitar o preenchimento dos questionários para as famílias que ficaram, eu fiz Google Forms, tá certo? Eu passei esses questionários, eu mal sabia, pedi uma colega para me ajudar, né, para fazer, porque até hoje também, né, fazer tabela de Excel, essas coisas eu não sei, tá certo? Então, a parte de estatística fica muito a desejar, mas eu digo assim, gente, onde há fumaça, há fogo. E esses resultados são a fumaça do fogo da transformação, do fogo do possível, tá certo? Então, nada muito rebuscado, porque o nosso público, ele tem pessoas que são mais simples e tem pessoas até que são pós-graduadas, tá certo? Então, às vezes, você pergunta o nome da criança ou jovem? Criança, tá? E o nome da criança, né? Então, você tem que auxiliar, tá certo? Então, então eu posso dizer que antes da pandemia, a Ampara era de um jeito, e depois da pandemia, de outro jeito, em termos da gente visualizar o serviço, tá? Então, esses questionários são muito simples. Eu estou, para o ano que vem, eu já adaptei alguns do projeto Jardim Azul, com mais itens e melhor estruturados, mas o da Amparo, eu fico com medo de perder os dados antigos, então eu não mexo muito no questionário, tá? Então, e tem muita pergunta que é explicativa, descritiva, então eu não consigo, eu tenho que ver uma a uma, não dá para eu ver o todo, tá certo? Então, o nosso público, como eu falei, a maioria recebe os florais na palma das mãos, e com a pandemia, né, para assegurar a continuidade do serviço, nós tivemos a parceria, então a Gi entrou aí fazendo uma ponte com a farmácia Aparenza, para nós podermos dar continuidade ao atendimento às famílias na época da pandemia, tá certo? Então, os nossos kits foram transferidos para a farmácia Aparenza, e a farmácia Aparenza, ela fornece e ela subsidia, né, esse trabalho com os frascos, mão de obras e os demais insumos, né, que nós precisamos, tá?
Então, vamos lá. Então, assim, em termos do sistema, gente, porque tudo eu pendulo, tudo eu seleciono, tá? E aí, eu digo assim, isso aqui tem muito dado para a gente destrinchar, certo? Então, o que eu vou mostrar para vocês é uma coisa muito geral, tá? Então, usamos os dois sistemas, então, por enquanto, né, eu tenho quase metade, né, 49% de fórmulas de florais de Bach, só florais de Saint-Germain, 32%, 18,7% florais de Bach e Saint-Germain juntos, tá certo? Os métodos de preparação dos florais de Bach e dos florais de Saint-Germain são os mesmos. Então, há muito eu misturo sistemas florais. E na Ampara não dá problema nenhum, nem nunca deu, tá, gente? Então, complementa. E a maior parte, né, então, recebe na palma das mãos, e tem algumas mães hoje em dia que me pedem o floral via oral também. Então, tem mães que estão me pedindo, né, às vezes prefere para colocar na água, então também me vem assim. Aí vem, todas essas questões, gente, tem pelo menos o retorno, né? Porque aqui já é a ficha de acompanhamento. Então, pelo menos uma vez essa pessoa respondeu essa pergunta. Você notou melhoras na condição geral do seu filho com esta última fórmula, ou seja, a fórmula que a criança estava tomando? Então, a cada nova feitura de floral, né, cada seleção de floral, as mães recebem a ficha de acompanhamento para responder, tá certo? Então, aqui a gente começa a ver o serviço, tá certo? Porque você notou melhoras, demais é o azulzinho, demais é o azul, tá? Bastante é esse laranja, tá? E aí só um pouco ou nem um pouco. Então, gente, né, é um bom termômetro, tá certo? Principalmente quando a gente tem demais, tá? Então, você notou melhoras na condição geral? Sim, tá? Em quanto tempo? Essa é outra questão assim que surpreende a gente, né? Em quanto tempo você começou a notar mudanças em seu filho? Em menos de um mês, né? No caso, Rosemary notou com Beatriz também em um mês, tá? Em um mês e mais de um mês, ou seja, é uma atuação muito rápido, porque eu digo assim, qualquer melhora, qualquer avanço numa criança que faz movimentos autolesivos, tá certo? Ou a própria seletividade alimentar, gente, qualquer avanço em um mês, isso é uma bênção, isto é algo assim para a gente ficar, para celebrar. E às vezes eu tenho que conter o entusiasmo das mães, tá certo? Por quê? Porque nenhum processo terapêutico é um movimento retilíneo uniforme, tá certo? Todo processo psicológico, terapêutico, você tem altos e baixos, você tem patamares, e às vezes não é porque você tem patamar e não está acontecendo nada no território da alma humana, na parte dos sentimentos, na parte das emoções. Apenas o tempo não deu tempo suficiente para vir a mudança, tá? Então, a gente tem que ser muito paciente com isso, tá certo? Mas isso aqui é uma grande bênção. E aí nós temos algumas áreas do autismo que até mesmo para a terapia floral, tá certo? A gente precisa de mais tempo, né? Nós precisamos ver mais, porque, gente, às vezes eu na Amparo, às vezes tinha crianças assim, de 2 anos já tomando Risperidona e agitada de quase subir na parede, tá certo? Então, a agitação
é uma coisa que, sim, a gente tem melhores. Tem crianças que são quietinhas. Então, vocês vão ver que nem todas as perguntas elas têm o mesmo número de respostas, tá? Por quê? Porque, como eu digo para as mães, se não for pertinente, pode deixar em branco. Então, elas não respondem aquilo, tá? Então, mas assim, praticamente, né, meio a meio, só que é, a, o pedaço, a proporção de nem um pouco, é muito pouco com relação a todo o resto que teve algum grau de avanço, né? Então, nós tivemos demais, bastante, tá certo? Só um pouco e nem um pouco. Então, são coisas, gente, realmente essa aceleração do autista é algo que os médicos ficam passeando de medicamentos, né? E o floral também, ele precisa de tempo, tá? Melhoras na agressividade. A agressividade não faz parte, né, como os médicos falam, né, não está descrita no DSM-5 como sendo característica do autista, certo? Mas nós temos muitos rompantes de agressividade, né, por frustração, por bullying. Então, o autista ele tem a dificuldade do controle das emoções, né? Então, é muito comum, principalmente quando a gente tem experiência com uma associação, né, para autistas, né? Então, às vezes, as mães chegam com hematomas, né? Então, a gente tem isso. Mas, da mesma forma, tá certo? Aqui, nós temos 47,7% de bastante, então, melhoras, e demais também, mas nós temos poucos avanços, tá? Aqui. Então, isso muitas vezes a criança está começando na terapia floral, e como eu falei, a terapia floral, e a Rose falou no início, ela precisa de continuidade, não é? Tomei floral, tomou o quê? Tomou um frasco, parou por quê? Tá certo? Porque floral, gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tá certo? Mas, de qualquer forma, né, nós temos um bom, um bom número, né, para as melhoras na agressividade. Hábitos autodestrutivos ou autolesivos, né? Também, né? E eu digo assim, os hábitos autolesivos, eles são mais intensos e assustadores para os pais quando as crianças têm hipossensibilidade, tá? Que aí elas não sentem muita dor, então elas podem se machucar, né? Sangrar, né? Batidas fortes de cabeça ou mordidas, tá? Então, nós também temos, então, assim, nem todo o público da Ampara tem essas estereotipias com essa parte da autolesão, tá? Mas aqueles que têm tiveram uma boa melhora também, tá certo? Então, qualquer demais é uma benção para a gente. Fixação por objetos ou movimentos, né? Também, demais, bastante, nem um pouco, só um pouco, tá? Interação. A interação social, eu digo assim, é um dos itens, né? É uma das características do TEA, que eu digo assim, que mais nos dá resultados benéficos com os florais, tá certo? É uma coisa que melhora muitas vezes muito rápido, tá certo? Nem todo mundo, é óbvio. Por quê? Porque na terapia floral não existe floral para interação com os demais, tá certo? Existe floral para como a pessoa faz, então como ela reage, tá certo? Então, isso aqui podem ter florais diferentes, trabalhando nas pessoas, mas levando a esses resultados, tá certo? Então,
Gente, vejam que maravilha isso, né? 14%, mas 52,1%. Então, assim, é demais e bastante, bastante, tá? E nem um pouco, né? Então, às vezes, é como eu falei, isso é um geralzão. Peguei todo mundo desses últimos anos e faz o geral, tá? Comunicação verbal e fala, tá? A comunicação, né, no autista, muitas vezes, não basta falar, tem que falar funcional, saber o que está falando, se expressando, tá certo? Mas aqui também nós temos uma melhora, mas eu digo assim, não é porque melhorou na interação social que a fala vem linda, bonita junto, gente. Não é assim, tá? No TEA não é assim. Então, a gente está lutando, Rosemary mesmo sabe, né? Nós estamos lutando com Beatriz já há bastante tempo, então você consegue alguns avanços, né? Mas não é assim, ele está melhor. Não, ele está melhor entendendo os comandos, ele está melhor não se assustando tanto, né? Mas a comunicação verbal é outra área também, como a aceleração, que nós vamos precisar de mais tempo, tá, gente? De mais tempo. Mas, mesmo assim, né, nós temos crianças que se beneficiaram bastante e demais, tá? Então, o que a gente vê é que nem um pouco é sempre muito, muito pouco, tá? Então, aqui, gente, eu queria saber mais estatística, mas não sei, tá certo? Mas, então, eu coloquei aqui para a gente ver, né? Para vocês verem, né? Quem são os responsáveis por esses resultados, principalmente, tá? Então, quais são as... Aqui tem mais de 10, porque tem algumas que têm a mesma proporção, tá? Então, quais são as essências mais frequentes dos florais de Saint-Germain para o público autista da Amparo? Tem Eriantum. Eriantum é a primeiríssima. Por quê? Eriantum é uma solanácea, vamos lá, famílias botânicas, tá certo? Solanácea vem de sol, plexo solar, identidade, né? Então, como eu projeto o meu eu, certo? Então, a Erianto, gente, ela é praticamente indispensável, eu digo assim, ela constela o autismo. Por quê? Porque o autismo, o nome já diz, é, é a pessoa centrada em si própria, né? Então, ela está centrada em si mesma, ela está em si mesmada, né? E as atenções de todos vão para aquela pessoa, certo? Então, ela precisa dividir o brilho dela com os outros. E é isso que Eriantum faz, tá? Amídalos e Margarida, né, vem assim em segundo lugar, né, os dois com a mesma proporção, né? Então, amígdalos, esse floral, do controle dos desejos, da impulsividade, né? Quando você tem os movimentos repetitivos, né? Estereotipados também, ou os movimentos autolesivos, que você não controla essa compulsão. E Margarida Saint-Germain, principalmente, gente, para a questão da fala, da comunicação, a parte do aprendizado também, mas a fala, a Neide coloca sempre, né, que é a cura misericordiosa, tá? Ameixa e cidreira lado a lado, tá? Então, um floral que a ameixa também lida com uma certa purificação do corpo físico, aceleração, né? Aquela aceleração, aquela, eu digo assim, uma perturbação, a pessoa não consegue ficar quieta, tá certo? E cidreira, muito mais do que melissa, tá, gente?
muito mais do que melissa. Melissa é relativamente raro, tá? Mas cidreira é muito frequente. O nosso querido Salve, Salve, idolatrado Pinheiro Libertação também, tá? Principalmente quando nós temos os movimentos autolesivos, porque a gente sabe, né, que os pinheiros têm a ver com culpa, né, e com toda a história do cristianismo e o bater, né? Então, toda essa questão da igreja, do pecado e tal. Então, existe, quando você tem muito movimento autolesivo, o Pinheiro Libertação é um dos que ajuda bastante, tá? Greville e Rosa Rosa, interessante os dois, que os dois trabalham o amor, né? Então, a irritação, Greville, irritação, né? E Rosa Rosa, a abertura do cardíaco, mas a Rosa Rosa, gente, lembrando sempre que as rosas encarnam, se trazem essa atenção para o presente, tá? E um grande, assim, que vem, né, como Dona Neide previu, gente, sementes de uma nova era, tá? Spermacose verticillata, que é a Poaia rosa. Poaia rosa tem sido muito presente desde os pequenininhos, né? Alinhando com o universo, com o cosmos, porque existe muitas vezes no autista um sentimento de não pertencimento muito grande, tá certo? Muitos deles tentam fugir, né? Fugir para aquele lugar que nem eles sabem aonde é, tá certo? Então, a Poaia rosa alinha esse ser, né, com o universo para que ele se sinta pertencente. Verbena e helicônia para aqueles, né, o verbena principalmente para os mais rígidos e às vezes mais autoritários, aí a gente tem a rigidez cognitiva também, né? Piper vai entrar na rigidez cognitiva também, e helicônia, gente, helicônia é fantástico, helicônia, por quê? Porque helicônia pega o pessoalzinho uns 9, 10 anos, né? Assim, helicônia é o meu termômetro quando eu seleciono para sentir se essa criança está sofrendo bullying na escola, tá certo? Porque eles são presas muito fáceis, né? E na puberdade é muito comum. Então, quando a helicônia vem, eu até, assim, na seleção, eu fico feliz, porque eu sei que essa criança vai ter um apoio, né? Um apoio para a autoestima dela, para o ser diferente dela, tá certo? E aí, temos também flor branca e gerânio, né? Flor branca, os maus hábitos, muitas vezes, junto com a poaia rosa, vem um parzinho. A gente sabe que alguns autistas têm tendência à hipermasturbação, tá certo? Então, todo comportamento, né, que ele é mais disfuncional, tá? A flor branca e a poaia rosa vão ajudar, tá? Gerânio também ancora, né? Traz atenção aqui para aqui agora. E um grande, eu digo assim, um grande trunfo em termos da aceleração, né? É a Airborne, gente. É esse capim maravilhoso, né? Que ajuda essa criança a ir acalmando, né? Porque a gente lida com Airborne nos grandes dos controles endócrinos e tal, mas a Airborne tem a ver com o ritmo. Quando a pessoa perde o ritmo e perde o ritmo do corpo, então a Airborne ajuda a restaurar esse ritmo, tá? Jasmine Madagascar, muitas vezes o maxilar travado. Por quê? Porque, principalmente, aqueles que são não verbais, né? Que estão ali com a fala para sair, aquela congestão que não sai, tá? Então, o Jasmine Madagascar
ajuda a aliviar essa região para aqueles que não conseguem ainda se expressar. E grande flora para o grande capataz de si próprio também, aquele que se bate, aquele que se machuca, tá, gente? Ou parte para cima do outro. E com relação às fórmulas compostas, né? Eu fiz uma estatística dessa em 2019, antes da pandemia, e na época era a fórmula da proteção que era mais frequente. Agora nós temos a emergencial, né? Que é a fórmula master de resgate, e a fórmula da proteção, ela fica muito próxima. Mas a fórmula de proteção, gente, ela é fantástica, porque a gente sabe que quanto mais acelerado o autista, mais sensível ele é, mais ele capta as energias do ambiente, dos outros, mais passível de se destruturar ele é, tá certo? Então, a fórmula da proteção é um grande trunfo para o trabalho terapêutico, e muitas vezes a criança, né, ou o jovem toma as duas, emergencial e fórmula da proteção. A gente vê que fórmula Leucanta, embora seja uma fórmula master, ela vem muito pouco, tá? Bom sono também, às vezes, né? A gente está com muita criança com problema de sono. E para não dizer que eu não falei de Bach, tá? Dentre os florais de Bach que mais saem, correspondendo aqui a Erianto Heather, a nossa Heather é top, não pode faltar, tá? White Chestnut para os movimentos e pensamentos repetitivos, tá? Aspen é o floral de medo mais frequente para o público autista. Por quê, gente? Sabe rigidez cognitiva? Sabe? Aquele medo do novo, né? A rigidez cognitiva, ela, o que tem por trás é medo, medo, medo. Medo de não saber como vai ser, medo de não saber se vai gostar, medo de conhecer pessoas novas. Então, o medo do novo é um padrão que ele está muito presente na comunidade autista, tá? E aí eu digo assim, não é nem à toa que o pessoal tem medo de provar os florais também, tá certo? Mas medo do novo. E aí vem Chestnut Bud para a coordenação motora, desenvolvimento mental, Holly, raiva, Rock Rose também. Então, os medos do público autista, gente, em função da supersensibilidade deles, são os medos máximos, tá certo? E Cherry Plum, o medo de perder o controle, tá? Também, para aqueles também, os movimentos autolesivos, tá certo? Ou controle nervoso mesmo, tá? Bem, procurei ser breve, as perguntas vão ficar para o final, né? Então, assim, muito obrigada. Esse deu para vocês terem uma ideia do que é o serviço. Viu, Rose? Como que é? Por mais difícil que seja, viu? Né? A gente, quando vê o serviço de cima, né, você começa a ver aquela trama, tá certo? Bem, Gi, agora é com você, né? Oi, pessoal, vou mostrar um pouquinho da Parenza para vocês, de como que começou o trabalho da Parenza no apoio, né? Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Então, assim, aqui, gente, só para vocês conhecerem a farmácia, tá? E a Parenza, gente, é de 1990, quando começou a farmácia Parenza aqui em Curitiba.
E para que vocês saibam, eu fui funcionária da Parenza desde 1994. Então eu fiquei em muito tempo, fiquei quase 30 anos na farmácia, né? E então eu conheço todo o processo, todo o desenvolvimento dessa farmácia. Hoje ela é uma referência, né? Na verdade, muito tempo ela foi referência aqui em Curitiba, no Paraná, de uma das melhores farmácias, de manipulação. Então, tenho muito orgulho de, de ter participado do desenvolvimento da farmácia. Aí aqui, gente, que eu quero mostrar para vocês, se vocês conseguem ver ali os florais de Bach, os florais de Saint-Germain. E o que que acontece? Quando a farmácia começou, o foco dela era parte de dermato, tanto que o nome é Aparenza, de aparência, né? E depois ela evoluiu para a parte de nutrição, parte de medicamentos, e depois com homeopatia e aí terapia floral, tá? Que é o que nós atendemos hoje. Lá na Parenza, nós atendemos principalmente florais de bar, né, para manipulação e também os estoques. E a parte de manipulação com floral de Saint-Germain, no momento é para atender apenas Ampara. A gente agora ainda não tem a manipulação de outros sistemas ali na Parenza. Mas eu tenho novidade no final aqui da minha apresentação para vocês. Aqui, gente, isso aqui foi em 2020. Então, é onde começou, quando nós começamos a atender a Ampara. Porque olha só, era isso. Vocês viram ali como que era a Parenza antes, né? Um atendimento ali no balcão e depois, assim, os atendentes na porta, né? Isso foi uma forma de começar a atender, com a pandemia. E esse rapazinho que vocês estão vendo aqui é o Eric. Aí agora, gente, isso daqui é o momento que a Rosana, né, antes de chegar, de entregar para a Parenza, os florais, quem fazia os florais era a Rosana lá na Ampara, né, Rosana? A manipulação, fazia, né, as gotinhas, o álcool gel. Então, o que fazer, né, gente, com a pandemia? A Ampara estava fechando ali, não tinha como atender, e aí aqui a gente vê os florais chegando ali na farmácia para que a gente pudesse fazer a manipulação ali na Parenza. Aí veio todo o kit, olha ali, ó, tenho os florais da Healing, de Saint-Germain, recebemos tudo ali. Aí aqui, gente, são as meninas lá da farmácia. Então, ali no, vocês conseguem ver também todos os florais, né? E aí a manipulação, todo um preparo, tem o lugar certo, tem o laboratório correto para fazer a manipulação dos florais. E aqui, e a gente continuou 2020, 2021, 2022, 2023. E eu lembro que na ação solidária que a gente fez, além de atender a Ampara, outras pessoas também estavam pedindo florais, né? E aí a Rosana montou é, uma equipe para que pudesse atender as pessoas que precisassem de florais. Então, era um atendimento online, né? Ela foi nos preparando, são vários alunos dela, alguns alunos meus também. E aí a gente fazia o atendimento e aí fazia manipulação lá na farmácia. A gente identificou, essas são as embalagenzinhas de álcool gel e de gotinhas também. Aí aqui, gente, em 2024, nós recebemos a reposição de estoque dos florais de Saint-Germain. O detalhe, gente, é que assim, todas aquelas fórmulas que a Rosana ali passou para vocês, né, os vidrinhos iam terminando. E aí o Wagner, que é o proprietário da Parenza hoje, né, ia repondo um ou outro, só que chegou uma hora que estava assim, já estava, a gente já estava ficando sem estoques.
E aí a Rosana fala com a Thalita, fala com o pessoal do Saint-Germain e a gente recebeu esse kit. Aqui nós temos o kit completo dos florais de Saint-Germain. Foi assim emocionante receber, porque, gente, vocês não têm ideia da quantidade de florais que nós temos agora para atender um grande público, né? E aí os florais de Bach, até um tempo atrás, a Rosana comprava o floral, a Gisele repunha, o Wagner também comprava, enfim, né? E aí agora o Wagner se colocou à disposição para fazer a reposição dos florais de Bach também, tá? Então hoje nós temos um kit completo de Saint-Germain e florais de Bach para poder atender o público. Esses são florais específicos utilizados pelas indicações da Ampara e do outros que a Rosana faz a indicação, né? Aí aqui, né, Thea e Rosa Rosa, só para vocês verem quando chegou aqui os florais. E a novidade é que o Wagner, gente, acabou agora de comprar a farmácia Florescência da Fátima, que é uma querida aqui de Curitiba também, uma farmácia de manipulação de florais em Curitiba, desde 1995. E aí agora a Fátima está trabalhando com atendimento, e aí o Wagner acabou adquirindo a Florescência. Então, a partir de dezembro, toda a manipulação de florais vai passar diretamente para o acompanhamento da aparência na florescência. Ou seja, além de nós termos os florais de Bach, de Saint-Germain, nós também vamos ter vários sistemas, porque o foco da fluorescência é ter a maioria dos sistemas. Califórnia, Austrália, Minas, Havaí, enfim. Então, isso é uma novidade que eu trago para vocês. A gente vai conseguir aí atender, continuar atendendo a Ampara e ter aí muito mais sistemas para poder trabalhar com os florais. Então, como a Rosana fala que o Brasil é um lugar muito especial, e Rosana, sua vinda aqui para Curitiba, acho que trouxe isso, sabe, de Curitiba, né? Trazer esse movimento necessário. Então, hoje, Curitiba está trazendo, assim, um trabalho referência, né? Através da forma como a Rosana chegou até aqui. Eu não sei exatamente como que a Rosana chegou até Curitiba, assim, sabe? Por que que ela escolheu Curitiba? Mas foi, assim, um passo que eu considero incrível. E assim, hoje eu digo que nós somos aí uma referência no uso de florais para o público autista, tá? E, gente, nós vamos cada vez mais ser conhecidos porque o trabalho, como a Rosana apresentou para nós, é incrível, tá? Nós vamos continuar juntas, Rosana. Então, aqui nós estamos usando a camiseta da Ampara, né? Que foi de apoio com a Prata Fina, e aí nós fomos numa, numa apresentação, né, Rosana, aqui em Curitiba. Não te ouvi, Rosana. Congresso. Isso, foi no congresso aqui que nós fomos lá e foi maravilhoso. Aprendemos muito, mas o que eu mais gostei nesse congresso foi nós nos colocarmos diante das pessoas que estavam lá falando do autismo enfim, nós tivemos uma situação bem delicada, né, que eu acho importante que vocês saibam, que foi uma colocação de um profissional lá no palco, falando sobre que a terapia, falando da terapia floral, e, gente, ligou a terapia floral de uma forma muito negativa, né, Rosana? Dizendo que não tinha estudo científico,
E nós abordamos essa profissional, a Rosana foi lá e falou: Olha, a maneira como você falou dos florais não está muito correto. E eu e a Rosana, com muita delicadeza, né, Rosana? Porque nós precisamos ser conhecidos, as pessoas precisam saber que o resultado do floral é incrível, é um complemento. Nós não estamos querendo colocar a terapia floral para substituir nada. Que eu acho que a colocação foi exatamente essa, que nós queríamos substituir, deixar de outras terapias, enfim. E a ideia não era essa, mas foi muito importante a nossa participação nesse dia, né, de colocar como que a terapia floral. E o mais interessante de tudo, a pessoa que fez esse comentário depois falou para nós, olha, eu já uso florais, né? Eu já uso florais. Então, gente, eu acho que nós precisamos mostrar, as pessoas reconhecerem a importância da terapia floral, o quanto a gente pode ajudar, tá? E esse trabalho da Rosana tá aí para mostrar. Aí aqui, gente, para finalizar, não vou me alongar. O que eu quero mostrar para vocês, a gente está com a Jéssica aqui acompanhando, e eu fui lá fazer uma gravação para a Jéssica contar para nós como é que foi o uso dos florais para a pequena Júlia. Que pena que eu não tenho foto da Júlia aqui, gente, porque olha, coisa mais linda desse mundo. Então, agora eu vou passar para vocês o vídeo da Jéssica para vocês entenderem o poder da terapia floral que tem nessas famílias, nessas mães e com essas crianças que utilizam os florais. Vamos lá. Hoje eu estou na Amparo, eu vou conversar com a Jéssica, que é uma das mães que utilizam os florais aqui na Amparo. Jéssica, eu quero conhecer um pouquinho do teu processo. Quanto tempo você está aqui na Amparo? Oi, meu nome é Jéssica. A gente está aqui na Ampara há 3 anos. Vai fazer 3 anos agora em abril. A gente entrou, a Júlia tinha 1 ano e 4 meses. A gente conheceu a associação, né? Depois do nosso diagnóstico, do nosso laudo. A gente veio para a associação e a gente já está aqui há 3 anos. Certo. E conta para nós como é que foi a partir do momento que a Júlia e a família começou a utilizar os florais. A gente começou a utilizar os florais com 3 meses que a gente já fazia parte da associação. A Júlia, ela tinha muita agressividade, ela se auto-agredia, ela não falava, fazia uso de fralda. Aí a gente conheceu, né, foi apresentado para a gente a Rosana, eu conversei com a Rosana, expliquei para a Rosana toda a situação. Aí 3 meses após o início do atendimento terapêutico, a gente introduziu o uso dos florais. E você conseguiu ir percebendo a diferença depois que começou a utilizar os florais? Percebi. Como é que foi a percepção, assim? A percepção principal foi a agressividade dela. Ela começou a se tornar uma criança mais calma, ela não dormia durante a noite, ela começou a dormir melhor, ela passou a se comunicar um pouco mais da maneira dela, né, porque ela demorou um pouco a falar, mas ela começou a se comunicar um pouco mais com o restante, com os integrantes da família, né, porque até então ela só tinha a mim, era só comigo que ela se comunicava, que ela chegava perto, que ela aceitava qualquer troca. Então, a gente começou a ver ali muito rápido a evolução dela com o início dos florais. E aí a família entrou também com os florais. Isso, aí todos começaram a fazer o uso dos florais. Meus 2 filhos, a minha menina de 9 anos e o meu menino de 13 também começaram. Minha filha, a gente conversou, eu e a Rosana, por conta da paralisia do sono. A gente conversou sobre, ela viu que isso falou, e uma daí ela falava muito esquecido. E dela, 1 semana, ela trouxe a fala. Ela nem sabia para que ela estava usando a fala. Eu cheguei e expliquei para ela, você vai usar para tal coisa. Ela passava nas mãozinhas, ia dormir. Com 1 semana, ela já trouxe para mim, nossa mãe, eu estou me sentindo tão calma, estou dormindo tão gostoso. Está me fazendo tão bem dormir, porque ela tinha medo de dormir. Ela não gostava de dormir por conta das paralisias que eram muito constantes. E o meu filho passou a fazer uso por conta da ansiedade. Isso, da ansiedade. Ele estava fazendo por conta da ansiedade, ele também estava tendo crises constantes de ansiedade, está bem mais tranquilo, bem mais regular. Então, lá em casa, todo mundo faz uso do floral. Gente, é isso que eu gosto bastante, da gente pensar no floral como complementar nos tratamentos. Isso, exatamente. Então,
agradecer a você por tudo que você contou para nós, tá? E que a gente possa, através disso, que outras mães utilizem os florais. Eu acho que é uma forma de você ir percebendo o quanto floral pode fazer diferença. Sim, faz. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Gente, assim que a gente finaliza, agradecendo Rosana, Rosemary por acreditar nos florais, Thalita, a dona Neide, a todos vocês que estão aqui conosco, sabe? Finalizar, eu quando chego na Ampara, gente, a Júlia vem me receber, ela é praticamente ela que recebe as pessoas lá na Ampara, então, não é verdade? Cadê a Jéssica para falar aí? É impressionante a diferença dessa pequena. É É coisa, verdade. Ela é, né? Olha ali a ela é Jéssica, nossa fala para nós. recepcionista na Ampara. Aqui, ó, eu vou trazer ela aqui para ela ver que ela tá curiosa para ver todo mundo. Ela não pode ouvir falar da tia Rose, que ela precisa vir ver a tia Rose. Oi? Olha lá, gente. Então, impressionante. Não tem, Então, é Lu, assim é que a eu tia finalizo, ó. Rose. Agradecer vocês, Rosana, agora deixa para você finalizar. Tira o compartilhar a tela. Tiro. Vamos ver o que eu tenho no final aqui, deixa eu ver. Aqui. Gratidão profunda, gente. Não tem outra maneira. Vamos interromper o compartilhamento. É isso, gente. Bem rápido, só para vocês conhecerem aí um pouquinho do trabalho da farmácia. Deixo com você, Rosana. Bom, gente, essa era a amostra da terapia floral. Não para, tá certo? Agora é com vocês, Thalita. Eu espero que você tenha gostado da homenagem, né? Por tudo aí que vocês fazem pela gente, sua mãe, nessa pesquisa maravilhosa. Meu pai do céu. Gente, quando eu vejo as respostas dessa forma, tá? Eu vejo que tudo vale a pena, certo? Então, olha, quem quiser perguntar, pergunte, porque agora é a hora, tá certo? Mas a gente não pode ficar muito para não cansar vocês também, tá certo, gente? Então, estou aberta às perguntas, e eu espero que seja uma inspiração para mais iniciativas, tá certo? Com o uso das essências florais para o público autista, gente, porque a gente está precisando dê mais que essas pessoas se abram para usar os florais, porque são grandes bênçãos, tá? Então, vamos lá. Daniele quer falar. Opa. Primeiramente,